caso do Fernando Cury, ele falou o seguinte, só lembrando aqui, o Fernando Cury foi o deputado que assediou a Isa Pena de verdade. Ele não mandou um áudio, ele fez. Se fosse eu que tivesse feito isso com ela, eu duvido que eu não seria cassado. Se fosse o deputado Fernando Cury que tivesse falado o que eu falei, eu duvido que ele seria cassado. Eu fui vítima aqui nessa casa de assédio físico, flagrantemente. Flagrado e amplamente veiculado, nacionalmente e internacionalmente. Agora eu tenho rosto. Eu pensei muito no que diferiu os dois casos, o meu e o do Fernando Cury. Obviamente um assédio físico é mais grave do ponto de vista da dosimetria penal, do Código Penal, do que um assédio verbal. Porém, nessa Casa Legislativa, por eu ter um rosto, por eu ter um corpo, por eu ser uma mulher, por eu ser uma mulher de esquerda, por eu ser uma mulher feminista, eu fui sim vítima de uma manobra nesse Conselho de Ética, por parte do deputado Wellington Moura, por parte de quem apresentou o relatório, para reverter e ir para votação no plenário só a pena de 6 meses, sim ou não. Deputado Emídio aqui, lembra bem, foi meu companheiro nessa batalha, a deputada Érica Malunguinho também. Mas nós não estamos aqui para falar disso hoje. Eu quero deixar claro, e todos vocês são testemunhas do quanto eu lutei pela cassação do Fernando Cury. Portanto, sem dúvida nenhuma, é injusto que Fernando Cury não tenha sido casado. Mas a injustiça é comigo, é com as mulheres, e não com o Arthur Duval. Portanto, Arthur Duval, tire o meu nome, a situação de violência que eu passei dessa casa, das suas justificativas públicas e jurídicas. Porque se teve alguém que foi injustiçado, não é você com a sua cassação. Fui eu que sofri uma violência, sofro com ela até hoje nessa casa, sou obrigada a conviver com o homem que me assediou, graças a muitos deputados que estão aqui hoje bradando pelos direitos das mulheres. Eu ainda hoje encontro o meu assediador nos corredores da Assembleia Legislativa. E nunca vou me esquecer disso. Nunca. Mas quero dizer aqui que a responsabilidade agora é de fazer história. E a cassação do Arthur Duval não vai me deixar de forma alguma com a sensação de que enfim, de qualquer sensação negativa, pelo contrário, vai lavar a minha alma. Porque essa Assembleia Legislativa, então, vai abrir um precedente. Violência contra a mulher é um ato que é passível para cassação. Por isso, a importância do meu caso, para isso, foi de estabelecer o mínimo que era possível para uma mulher de esquerda, uma mulher feminista, uma mulher que aponta, que denuncia. Eu não tive direito à pena que era justa, que era a cassação do Fernando Cury, mas as mulheres ucranianas merecem a cassação do Arthur Duval. E assim como eu mereci e lutei por aquilo que eu entendia que era a punição cabível, eu vou lutar por elas aqui. Porque, como disse a Érica, a violência contra a mulher não é uma questão personalíssima. É uma questão geral da sociedade. E por isso eu não me sinto aqui, de forma nenhuma... eu me sinto aqui vivendo um novo momento, um novo episódio de violência contra mulheres. Mas dessa vez, há a possibilidade do assediador ser cassado. Porque essas mulheres, como é um áudio no geral, essas mulheres, elas são refugiadas. Elas não têm rosto, não têm nome, elas não têm desafetos. Elas são genérico, mulheres. Mas isso por si só é importante. Porque a próxima vez que alguém pensar em cometer violência contra a mulher nessa casa legislativa, sabe que isso será crime passível de cassação. E por fim, presidenta, dizer o seguinte: estou estudando, inclusive, o que posso fazer juridicamente a partir dessa decisão, com as minhas advogadas que estão aqui presentes. A indiferença do Arthur nesse momento, a tentativa de não nos olhar nos olhos, de não se dirigir a nenhuma das mulheres aqui, é o que me chama mais atenção. Você proferiu aquelas palavras naquele áudio, e eu quero te dizer uma coisa, Arthur.
Aquilo lá não era digno nem de um grupinho de futebol. Aquilo lá é uma atitude que eu tenho certeza que não foi a primeira vez. Você chegou a um ponto de indiferença em que nós, mulheres, não somos gente o suficiente para sermos dignas do seu mínimo respeito. A conclusão, deputada, por Como favor. se fossem presas. Ele descreve minuciosamente técnicas para nos pegar. Como se pega, como se laça, como se fazem armadilhas para animais. É assim que ele vê as mulheres. E é isso que tem que acabar. Nós temos direito e temos a nossa sexualidade que deve ser respeitada. E isso também é sobre o nosso direito, a nossa sexualidade, a nossa existência nesse planeta, nessa vida. Por isso todo o meu repúdio. Ainda faz menção a algo que não foi mencionado aqui, aquelas fatos de que elas são mais vulneráveis porque são pobres. Conclusão, Isso deputada. eu acho que é um elemento que não tinha aparecido até aqui, presidenta, desculpa, mas ele faz isso acontece todos os dias. Então, o deputado Arthur tem que ser cassado, sim, para dar o exemplo para a sociedade, sim, de que esse tipo de pensamento é criminoso. E eu entendo que isso é um avanço e que essa vitória é parte de um processo do qual o meu caso é parte. É a mesma luta. E, portanto, estarei. E não adianta colocar a gente para vir me ameaçar, para vir me encher o saco, para vir inventar fake news. Deputada, Pela cassação de Arthur Duval, presidenta.